Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Essa é a análise do Borussia Dortmund de Lucien Favre na primeira fase da Champions 2018-2019. O time conseguiu a classificação como líder do grupo A, com 4 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. O grupo era formado por Borussia, Atlético de Madrid, Mônaco e Bruges. Além do Borussia, o Atlético de Madrid também conseguiu sua classificação. Nessa fase de grupos, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund fizeram 2 grandes duelos. E esses serão os jogos que eu vou utilizar como base dessa análise. O primeiro em Dortmund, 4-0 Borussia, atuação impecável do time de Favre. O segundo em Madrid, 2-0 Atlético, atuação impecável do time de Simeone. O Borussia sofreu apenas 2 gols em toda a primeira fase da Champions, justamente esses 2 gols da derrota em Madrid. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho, deixe o seu like, no Insta, no Face e no Twitter, Categoria Canal. Essa análise foi feita utilizando o nosso querido modelo Draft. Aprenda o modelo Draft, leia o manual de análise tática, é fácil de entender, mas com muita informação valiosa que vai transformar completamente sua visão de futebol. O manual está disponível lá no site categoriadebase.online. Comprando o manual, você garante acesso exclusivo antecipado às análises da temporada atual. Então chega de conversa e vamos ver as escalações dos times nos 2 jogos. Começando pelo 4-0 Borussia em Dortmund. Lucien Favre mandou seu time a campo com Burki no gol, 4 defensores, Hakimi, Zagadou, Diallo e Piszczek, 4 meio-campistas, Brun Larsen, Witsel, Delaney e Pulisic, e 2 atacantes, Marco Reus e Mário Götze. Diego Simeone escalou o Atlético com Oblak no gol, 4 defensores, Juanfran, Godin, Lucas Hernandes e Filipe Luís, 4 meio-campistas, Lemar, Koch, Tomás e Saúl, e 2 atacantes, Griezmann e Diego Costa. Agora vamos ver a escalação do 2-0 Atlético de Madrid em Madrid. Simeone mandou a campo um Atlético com algumas alterações. Oblak no gol, 4 defensores, Filipe Luís, Lucas Hernandes, Jiménez e Juanfran, 4 meio-campistas, Saúl, Rodrigo, Tomás e Ángel Correa, e 2 atacantes, Griezmann e Kalinic. Lucien Favre também mexeu no seu time. Burki no gol, 4 defensores, Piszczek, Toprak, Akanji e Hakimi, 4 meio-campistas, Pulisic, Delaney, Witsel e Sancho, e 2 atacantes, Marco Reus e Paco Alcácer. Agora vamos entender como o Borussia se posiciona sem a bola. Primeiro vamos ver o posicionamento do time quando vinha o chutão do goleiro na reposição de bola. A linha de 4 defensores mais atrás, no centro da disputa de bola os 2 volantes, Witsel e Delaney, mais à frente os outros meio-campistas e Reus recuado entre eles, e Mário Götze ou Paco Alcácer mais avançados. Witsel e Delaney sempre onde a bola ia cair para disputar a primeira bola, e as outras 2 linhas, a de 4 e a de 3, em volta deles para brigar pela sobra. Esse é um exemplo do jogo na Alemanha. E esse outro lance é do jogo em Madrid. Mudam-se as peças, mas o desenho é o mesmo. Não sou muito fã de usar número para descrever tática, mas podemos ver uma espécie de 4-2-3-1 aí para disputar o chutão do goleiro. Agora vamos ver como o time pressionava o seu adversário com a marcação alta, ou seja, com o time mais avançado em campo, quando o adversário tinha a bola no campo de defesa. Os 2 atacantes sempre correndo para apertar a marcação próximo de onde está a bola, nesse caso o Reus e o Götze. O meio-campista extremo do lado da jogada avança e o do lado oposto recua, nesse caso o Brun Larsen avança pela esquerda na bola e o Pulisic recua pela direita para proteger da inversão. Os volantes, Witsel e Delaney, caem para proteger o lado onde está saindo a jogada. E o lateral avança para cobrir as costas do meio-campista que subiu. Nesse caso, o Hakimi sobe para cobrir o Brun Larsen. Ou seja, 3 jogadores saem para pressionar o adversário e 4 jogadores já se posicionam na cobertura. Aqui um exemplo pela direita. Reus e Götze apertando e junto com eles o Pulisic, meio-campista da direita. Assim o Piszczek sobe na cobertura do Pulisic. E o Witsel e o Delaney caem para a direita. E o Borussia projeta 3 jogadores para perturbar o adversário e coloca outros 4 na sobra. Aqui mais um exemplo do Borussia saindo para pressionar o Atlético pela direita. E aqui outro lance para ilustrar como o time do Favre pressionava pela esquerda, sempre com 3 jogadores apertando e 4 jogadores na sobra. Esse lance é do jogo em Madrid. Com a câmera mais aberta dá para ver melhor a movimentação. A jogada vem para a direita, assim o meio-campista e o lateral direito avançam na bola, enquanto o meio-campista esquerdo recua. Os volantes correm para o lado da jogada
Aí o time forma praticamente 3 linhas, para quem gosta de números, vira um 3-4-3 entre a bola e o gol. Para atacar, o Atlético precisaria furar essas 3 linhas do Borussia. Agora vamos entender como o time marca quando o adversário tem a bola no campo de ataque, ou seja, o Borussia marcando mais recuado. O time desfaz o seu 3-4-3, o meio-campista e o lateral recuam, isso dos dois lados. E o time passa a marcar com 2 linhas de 4 e os 2 atacantes mais à frente. Quem quiser pode chamar de 4-4-2. Fato é que em bloco baixo, ou seja, marcando bem recuado, o time forma 2 linhas de 4 bem definidas e compactadas. Além disso, seus 2 atacantes estão sempre recuados e ajudam bastante na marcação. A gente vai ver mais adiante. Aqui mais um lance do Borussia marcando em casa o Atlético no 4-4-2. Com 2 linhas bem compactadas, o Borussia dificultava a vida dos adversários quando tentavam passar da intermediária. No jogo em Madrid, o desenho tático foi o mesmo. Quando o Atlético avançava, o Borussia formava suas linhas bem próximas. Um detalhe, quando o adversário consegue avançar pelas laterais, o volante mais próximo sai para ajudar o meio-campista e o lateral. Nesse lance, repare como o Witsel sai para ajudar o Pulisic e o Piszczek no combate. Observe como o Reus também está sempre por perto da jogada para chegar de ladrão. Witsel e Delaney sempre invertem de lado. Nesse lance o Witsel sai pela esquerda para ajudar no combate e bloquear o avanço do Atlético. Aqui de novo o Witsel pela esquerda, saindo na marcação, acompanhando a jogada de perto. A ideia do Borussia é empurrar o adversário para trás. O time sai pressionando a marcação e quando o adversário recua, o time vai se transformando naquele desenho que a gente já viu. O lateral e o meio campo do lado onde está a jogada avançam, nesse lance o Pulisic e o Piszczek. Aí o time sai com 3 jogadores pressionando de perto quem está com a bola e outros 4 avançam na sobra. O Atlético encontrava espaço para tentar chute de longe. Olha essa bola do Saul na trave. Mas em geral o Borussia não sofreu muitas ameaças dessa forma em nenhum dos 2 jogos. No segundo jogo, jogando fora de casa, faltou pegada na marcação e o time deu muito espaço para o Atlético driblar. Quando um drible encaixa, bagunça a marcação e deixa sempre o time vulnerável. Outro problema defensivo do Borussia é justamente quando o time sai para pressionar o adversário, mas não consegue recuperar a bola. O lateral avançado sempre deixa espaço nas costas, que pode ser explorado pelo adversário para chegar na área. Principalmente no jogo em Dortmund, o Atlético tentou bastante as jogadas nas costas dos laterais, mas não conseguiu nenhum gol. Agora, jogando em Madrid e apostando na bola longa, o Atlético deixou um problema do Borussia bem evidente. Quando o Borussia sai para pressionar o time, fica muito aberto em campo, as linhas ficam bagunçadas e muito distantes. Aí se o adversário ganha a disputa pelo alto ou a sobra, a zaga fica totalmente exposta. Nesse lance o Atlético consegue entrar na área, mas finaliza sem muito perigo. Vamos ver outra bola longa. O Atlético ganha a disputa pelo alto, veja como já tem 3 jogadores entre as linhas do Borussia, que estão bagunçadas e distantes. Além disso, tem mais um jogador do Atlético passando livre lá no alto do vídeo. Dessa vez a zaga consegue se recuperar e bloqueia o chute. Outro problema era na inversão de jogada. Principalmente na linha do meio, o Pulisic e o Sancho demoravam muito para recompor as linhas. A linha do meio virava praticamente 2 linhas de 2, muito fechadas. Observe como o Pulisic está bem por dentro, marcando o Rodrigo, e o Piszczek preocupado com o avanço do Griezmann. Dessa forma, o Filipe Luís passa livrinho e tem espaço para dominar, pensar, armar o chute, entortar o Piszczek e bater para o gol. Sem muita pegada na marcação, o Atlético tabela pelo meio, quebra as linhas do Borussia, o Hakimi toma o drible. No alto do vídeo, o Piszczek fecha na marcação do Kalinic, o Pulisic muito mal posicionado, bem longe. Dessa vez é o Saul quem desce livrinho por ali. O Ángel Correa vê bem, inverte a jogada, mas o Saul pega mal na bola e bate para fora. Aqui a tragédia anunciada, todos os jogadores de marcação compactados de um lado do campo. Mesmo assim, o Ángel Correa ganha a bola no meio de todo mundo, o Pulisic e o Sancho completamente desencanados de marcar, só observando, muito mal posicionados. O Filipe Luís vai sair lá do campo de defesa, o Kalinic protege bem, o Saul pega a sobra e o Filipe Luís chega sozinho na inversão da jogada. O Saul toca para ele e já pede a devolução, o Witsel não acompanha e o Pulisic chega bem atrasado na jogada. E o Borussia toma o seu primeiro gol na Champions League de 2018-2019. E aí, já no final do jogo, quando o time tentava buscar o empate, perde a bola na frente, o Atlético sai em velocidade, a marcação a princípio encaixada, só que o Witsel perde na corrida para o Tomás.
O Alcântara que estava no Griezmann sai para tentar bloquear o Tomás, mas a única coisa que ele consegue é deixar o Griezmann livre para entrar e fazer o segundo gol. Bom, posicionamento defensivo destrinchado, vamos entender como o Borussia recupera a posse de bola. Posicionado na pressão alta, o time tenta espremer o jogador que está com a bola. A linha do meio avança e a linha da frente recua, pressionando o adversário por todos os lados. O time recuperou bastante bola assim no jogo em Dortmund, mas em Madrid essa tática não funcionou muito bem. Outra forma de recuperar a bola é a clássica, o combate na zona de guerra. Quando o adversário tenta entrar tocando por ali, a pressão aumenta e vem marcador de tudo que é lado mordendo forte. Na Alemanha, sempre que o Atlético tentava avançar por dentro da zona de guerra, o Borussia ficava com a bola. Já em Madrid, como a gente viu, o time até que recuperava umas bolas assim, mas a falta de pegada deixou alguns espaços e o Atlético conseguiu avançar algumas vezes por dentro. Agora, a forma preferida do Borussia para recuperar a bola são os atacantes voltando de ladrão, principalmente o Reus. Ele volta muito rápido e consegue recuperar muita bola dobrando a marcação em cima de quem está com ela. Os atacantes recuam não só para pegar a sobra e puxar o contra-ataque, mas também para pressionar e morder o adversário. Principalmente em casa, o Reus e o Götze correram muito para marcar. O Alcácer no jogo em Madrid ajudou bem menos na marcação. Ele sim voltava mais para fechar o espaço e ajudar na saída de bola, mas sem morder muito. Já o Reus tem uma leitura de jogo muito boa. Ele consegue interceptar muitos passes do adversário e recupera muita bola por trás sem fazer a falta. Defende, recupera, agora vamos ver como o time avança. Sempre que possível, a prioridade é tentar sair em velocidade. O Borussia recupera a bola e já tenta puxar o contra-ataque, principalmente com a velocidade e habilidade do Reus, que é um baita jogador. Além de roubar a bola, ele mesmo já tenta pegar a defesa adversária aberta para avançar. Principalmente no jogo em casa, o time não fazia muita questão de valorizar a posse de bola, já saía tentando uma jogada mais aguda. Agora, quando não encontra espaço para sair rápido, o time avança trocando passes pela esquerda. Observe nesse lance, além do lateral Hakimi e do meio-campista Brun Larsen, encostam na jogada o Witsel e os dois atacantes, o Reus e o Götze. Dessa forma, o time trabalha a bola com passes curtos e muita movimentação para criar uma superioridade numérica no lado do campo e avançar. Sempre com passes rápidos e curtos, muita gente aproximando, muita movimentação, mas sempre pelo lado esquerdo ou pelo meio. Dificilmente o time tenta avançar pela direita. Observe nesse lance como existem 7 jogadores formando uma espécie de roda de bobo gigante para trocar passes e colocar o Atlético na roda. Mesmo sendo um atacante mais avançado, o Götze, quando o time tem a bola, ele vira praticamente um armador, sempre encostando para tabelar. Com Reus e Götze encostando e passes rápidos e curtos, o time faz o torcedor lembrar do Borussia do Klopp. Quem não assistiu tem essa análise no canal. O time usou essa tática em casa durante o jogo inteiro, mas fora de casa o time adotou outra estratégia. O Borussia até tentava avançar tocando pela esquerda, mas com um posicionamento diferente, na verdade o time apresentou sérios problemas para avançar em campo jogando fora de casa. Basicamente, o Lucien Favre armou seu time para ter a bola e não para agredir o Atlético. Estratégia completamente diferente do que havia adotado no jogo em casa. Veja como o time está totalmente aberto em campo. Os atacantes prendendo os zagueiros e os meio-campistas prendendo os laterais, formando praticamente duas linhas de 4 bem abertas, com os zagueiros recuados sendo a bola de segurança. O time armava uma roda de bobo gigante para prender a bola e inverteu o jogo de um lado para o outro, mas sem muita pretensão de ser agudo. Sem a aproximação dos dois atacantes, o time não conseguia superioridade numérica na beirada do campo e, dessa forma, não conseguia avançar por ali. O Atlético sempre conseguia encaixar a marcação e o Borussia era obrigado a recuar e inverter o jogo. Foi assim praticamente o jogo todo, com exceção do final. O time bem aberto em campo, formando duas linhas bem abertas de 4 jogadores cada. E aí o time tocava de lado, invertendo o jogo, gastando tempo. Um fato curioso,
No primeiro jogo, o Borussia teve 48% de posse de bola jogando em casa e ganhou por 4-0. Jogando fora de casa, o Borussia teve 68% de posse de bola e perdeu o jogo por 2-0. A impressão é de que o time entrou para empatar, e quem entra para empatar acaba perdendo. Foi muito toque de lado, sempre por fora das linhas do Atlético. Até mesmo quando estava perdendo por 1-0, o time mantinha a posse de bola, mas sem muita objetividade. Finalmente, depois de defender, recuperar e avançar, só falta entender como o time finaliza. Sempre que encontra espaço, o Borussia tenta finalizar de fora da área, principalmente com o Witsel. No jogo em casa, ele encontrou bastante espaço para arriscar de longe. Sempre que o Borussia triangulava pelas laterais, o Atlético entrava na área para proteger do cruzamento. Observe como 8 jogadores do Atlético estão dentro da área esperando o cruzamento. Assim o Witsel recebe com muita liberdade. Ele domina, levanta a cabeça, limpa um e bate. A bola ainda desvia e mata o goleirão. 1-0 Borussia. Mas a forma preferida do Borussia de chegar ao gol é entrar na área tabelando curto. Principalmente no jogo em casa, o time conseguia entrar com certa facilidade na área do Atlético. Nessa jogada, o Royce sai cara a cara com o Oblak, mas é atrapalhado pelo Hakimi. Nesse lance, 4 jogadores se aproximam pelo meio para trocar passes curtos. As linhas do Atlético ficam completamente tortas, aparece um buraco enorme nas costas do Juanfran, e o Hakimi, muito bom no jogo ofensivo, aproveita para descer. Ele recebe na frente e rola para trás, pegando o Rafael Guerreiro entrando livre de frente, que só escora para fazer o segundo gol do Borussia. Outra forma de ataque era finalizar depois das saídas em velocidade. Nesse lance, temos 5 jogadores saindo pela esquerda e 4 marcadores do Atlético, superioridade numérica do Borussia. Além disso, a linha defensiva do Atlético está completamente quebrada. O Hakimi desce em velocidade, recebe belo lançamento do Götze. Ele invade a área e toca para o Sancho marcar com um gol livrinho. E aí, já no finalzinho, com o placar marcando 3-0, Filipe Luís recupera a bola, domina, mas tenta sair tocando por dentro. E acaba dando um presentão para o Rafael Guerreiro, que domina e marca o 4º gol do Borussia, o segundo dele no jogo. Já no jogo fora de casa, com a proposta de tocar de lado, o time apresentou sérios problemas de criação. O time até tentava algumas jogadas mais agudas, mas não levava muito perigo. Observe como, diferente do jogo em casa, os atacantes ficam espetados entre os zagueiros e não aparecem muito para buscar o jogo. Reus e Alcácer ficavam esperando um cruzamento que não vinha. Aliás, é impressionante como o Borussia não recorre aos levantamentos na área. O time quase não cruza a bola alta para a área. Mesmo chegando no fundo, o time tenta entrar tocando ou driblando. Aí a estratégia ficou meio estranha, porque o time tinha 2 jogadores esperando a bola na área, mas ela não vinha. O Reus e o Alcácer ficavam praticamente isolados ali no meio, quando o Borussia chegava perto da área. Só no final do jogo, com a entrada do Götze no lugar do Alcácer, é que o time tentou a tática do jogo em casa, de se aproximar pela esquerda para entrar tabelando. Até produziu algumas jogadas, mas já era tarde demais. O Atlético conseguiu se segurar e ainda conseguiu matar o jogo num contra-ataque rápido, como a gente já viu. Jogando em casa, o Borussia teve uma atuação defensiva muito sólida. Mesmo apresentando alguns espaços no seu desenho tático, compensou com muita pegada na marcação, empurrado pela sua torcida. Assim, não deu muita brecha para o Atlético atacar e conseguiu sair sem levar nenhum gol. A tática de recuperação de bola funcionou muito bem. O time conseguia recuperar a bola com certa facilidade, principalmente com os atacantes chegando de ladrão. Para avançar, o time trocava passes curtos com muita aproximação e movimentação, principalmente pela esquerda. Conseguiu marcar um gol chutando de longe, o segundo gol tocando por dentro, um terceiro gol de contra-ataque e o 4º gol aproveitando um erro individual do adversário. Resumindo, entrou com sangue nos olhos, jantou e agrediu o Atlético o jogo todo. No entanto, jogando fora de casa, o time teve outra postura. Defensivamente, mesmo tentando replicar o desenho tático do jogo em casa, os espaços ficaram mais evidentes. A falta de pegada na marcação, talvez por jogar fora de casa, com a torcida contra, e por ser um elenco cheio de jogadores jovens, prejudicou muito o time, que deu muito espaço para o Atlético crescer no jogo. Os espaços na inversão de jogo e as linhas muito distantes quando o time subia sua marcação também minaram o time. Ofensivamente, a estratégia do Favre claramente foi de segurar a posse de bola, abrindo o time em campo para tocar de lado. Ele também abriu mão da chance de ganhar o jogo, porque o time ficou inofensivo no ataque. Ainda mais contra um time que marca muito forte, principalmente jogando em casa. Quando o Borussia resolveu atacar, já era tarde demais e ainda tomou um gol de contra-ataque. Resumindo, entrou para empatar e saiu com a derrota.
Bom, essa foi a análise do Borussia Dortmund de Lucien Favre na primeira fase da Champions League 2018-2019. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários dúvidas, críticas, sugestões. Aprenda o modelo draft e veja futebol com outros olhos. Procure um manual de análise tática, fácil de ler, mas com informações valiosas para você ampliar sua visão. Acesse o site categoriadebase.online. Comprando o manual, você vai ter acesso antecipado às análises. No Insta, no Face, no Twitter, Categoria Canal. Muito obrigado, categorianos e categorianas. Grande abraço e até o próximo vídeo.